Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para esse companheirismo maravilhoso ao redor da palavra e é sempre para mim um grande prazer, uma grande honra poder comentar alguns parágrafos da mensagem do profeta e alinhá-los com a Bíblia. Alinhá-los, que eu quero dizer, é juntar as duas coisas, juntar as duas miras do rifle para acertar o alvo. Hoje eu quero continuar meditando um pouco mais na experiência que teve Gideão, baseado na mensagem Se Deus é por nós, onde estão os seus milagres. Estamos aprendendo coisas profundas a respeito dessa passagem bíblica e vimos algo muito grande na vida de Gideão, a razão pela qual Deus veio a ele, disse o profeta, era porque ele era um homem escriturístico e foi por isso que Deus viu nele valor. Veja, o Senhor é contigo, varão valoroso, disse Deus para ele. E depois o Senhor disse, vai nessa tua força e livrarás de Israel. A força que ele tinha era porque ele era escriturístico, ele tinha uma fé baseada sobre o que os seus pais haviam falado. Veja, Juízes 6, do verso 7 ao 10, ali estava o profeta que veio levar o povo de volta à fé original, levá-los ao êxodo para mostrar-lhes a grande obra de livramento pela mão do Senhor através de um profeta. O êxodo falava de Moisés, um homem comissionado por Deus, um homem que tinha entrado na presença de Deus através da sarça ardente, e Deus o comissionou com uma vara de pastor em sua mão, porque a obra da redenção está totalmente conectada ao pastoreio. Começou com pastor em Gênesis e termina com pastor em Apocalipse. Veja, a vara de um pastor, e Deus estava na vara, e Deus estava em Moisés. E o profeta mostrou para o povo que não foram eles que libertaram-se a si mesmos das mãos do cativeiro, das mãos de Faraó. Deus disse, eu vos libertei, eu exterminei os que vos oprimiam, eu vos dei a terra, eu que lhes tirei do Egito com mão forte. Veja, mas ele o fez através de um profeta. Então Gideão tinha captado a mensagem, ele tinha captado a palavra, e ele então era um homem escriturístico, e por isso Deus o chamou de um homem de valor. E diz o Mombrana, Deus sempre virá a pessoas escriturísticas, que têm sua fé baseada no que está escrito, que não estão atrás de coisas fantasmagóricas, de experiências de arrepio e de coisinhas que não estão na palavra. Pessoas que têm a sua fé baseada no que está escrito. E elas querem, pessoas que querem ver o mesmo Deus escriturístico entrar em operação. Então, Gideão recebeu a visita de Deus em carne humana. Veja, logo após a mensagem do profeta, o que segue? A continuidade. Veja, foi Deus aparecendo em carne humana para ele. Veja, quando a mensagem nos é revelada pelo Espírito Santo, na manhã desse mesmo dia, o profeta houvera pregado a mensagem, necessário vos é nascer de novo. E a razão pela qual ele pregou isso foi que a única forma de ver Deus em operação, de entrar dentro do reino de Deus, é ter nascido de novo. Muitas pessoas não conseguem entender a mensagem. Elas criticam, elas duvidam, elas se afastam e não conseguem viver a vida cristã. A razão pela qual é uma só, é que nunca nasceram de novo. Jesus havia dito, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E a próxima coisa é, necessário vos é nascer de novo. Então, quando nós passamos por essa experiência, quando chegamos no altar de bronze, e ali confessamos os nossos pecados, ali aceitamos o sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo desce para queimar o sacrifício, veja, o velho homem morre, e o novo se levanta, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver ou não pode entrar no reino dos céus. Essa é uma coisa muito importante. A água é para a semente o que o Espírito Santo é para a nossa alma. Não é uma coisa humana. Não é se ajuntar a uma igreja. Não é tentar entender a mensagem com a mente intelectual. A mensagem só pode ser entendida através do Espírito Santo. Então ele prega, necessário vos é nascer de novo. Então o que segue
a mensagem do profeta. O que segue o ministério do profeta? Deus apareceu em carne humana para ele. Quando nós nascemos de novo e nossos olhos se abrem para a verdade dessa mensagem, nós vamos ver que o mesmo Deus que visitou Abraão tem nos visitado no tempo do fim. Essa mensagem nos trouxe a presença de Deus. Ou essa mensagem traz para nós a presença de Deus. Veja, nós não estamos mais olhando para William Branham. Nós nós temos o respeito, um vaso de honra, duplicada honra, porque pregou a verdade da palavra. Mas o que vemos é o mesmo Deus que estava em Paulo, o mesmo Deus que estava em Pedro, o mesmo Deus que estava em João, o mesmo Deus que estava em Mateus. Quando nós lemos sobre Mateus, nós não estamos nem preocupados com Mateus. Nós estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de São João, nós não estamos nem preocupados com João. Estamos lendo a palavra de Deus. Quando nós lemos a mensagem, nós não estamos, com devido respeito, preocupados com William Branham. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Porque Deus estava operando através desse profeta. Ele sai de cena. Os nossos olhos se elevaram. Essa é a experiência do mundo da transfiguração. E o que vemos? Deus em carne humana no ministério do Filho do Homem. Veja, é isso que Gideão viu e é o que nós temos visto. Veja, a operação do Espírito, através de um vaso humano, trouxe Deus em cena. Nós entramos em sua presença, vimos Deus manifestado, vimos Deus na plataforma, vimos a palavra viva e eficaz discernindo os pensamentos do coração. É isso que nós vimos. É isso que Gideão viu. Veja, Deus sempre virá a uma pessoa escriturística, porque vimos os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Deus que operou na palavra, operando no ministério do sétimo anjo. Veja, esse era o ministério de Malaquias. O ministério de Malaquias não é um homem. Ninguém sabe de onde veio Elias, quem eram os seus pais, qual era a sua origem. Ele apareceu pregando. Da mesma forma, nós conhecemos a forma como Deus levantou o profeta de Malaquias 4. Esse foi Jesus Cristo em carne humana. Veja, o que eu quero dizer é que atrás da pele humana estava o Espírito Santo, e quando a palavra está manifestada, podemos dizer que Jesus se fez carne. Porque o princípio no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa é a Bíblia. Agora, Gideão queria sinais escriturísticos para saber que aquele homem, com uma vara na mão, com a aparência talvez de um velho, que falava com ele, que não era um falso profeta. Ele queria uma evidência. E ele, então, muito escriturístico, foi até sua casa e trouxe uma oferta. Vamos ler a Bíblia em Juízes 6, perdoe-me, a partir do verso 18. Rogo-te que daqui que não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, em outras palavras, a minha oferta, e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Deus sempre nos tratará de acordo com a nossa maneira de ser, com a nossa personalidade. Ele sabe o que tem dentro de nós. Ele conhece o que tem dentro de nós. Ele nos predestinou. Ele sabe qual homem que ele pode vir, qual homem que crerá na palavra, qual homem que sustentará a palavra, qual homem que não vai se comprometer. E o anjo do Senhor sabia que Gideão era esse tipo de homem, um homem escriturístico, por isso Deus veio a ele. E Deus sabia que ele estava à procura de um sinal escriturístico, porque onde Deus está, sempre haverá sinais, disse o profeta, porque ele é sobrenatural. Ele faz sinais, por toda a Bíblia, ele sempre fez sinais. Sempre ele mostrou, de alguma forma, que era ele, não um homem. Então veja, e entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. Veja, ele era escriturístico. Ele não podia oferecer uma oferta com fermento. Ele tinha que derramar o sangue de um animal. Veja, um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Ali estava ele, trazendo a sua oferta. Veja, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão
e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Veja, então viu Gedeão que era o anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Essa é a mesma experiência que nós temos aqui no tempo do fim. Vimos Deus manifestado. Deus, o mesmo Deus que andou aqui há 2000 anos atrás, o mesmo Deus que veio aqui nessa teofania para Gedeão, o mesmo Deus que veio numa teofania para Manoá, pai de Sansão, o mesmo Deus que veio a Josué. E veja, quando ele verteu o caldo em cima da oferta, o anjo do Senhor tocou e desceu fogo e consumiu a oferta. Deus sempre consumirá a oferta. Quando nós temos um coração quebrantado, verdadeiro, escriturístico, que tem fé na palavra, e Deus tratou com ele de acordo com a sua necessidade. Ele precisava saber, por um sinal escriturístico, que aquele anjo era um anjo de Deus. E como ele o fez? O Deus que respondesse com fogo. Esse era Deus. Veja, a mesma resposta que teve Elias, o mesmo pilar de fogo que apareceu para Moisés, que esteve sobre o tabernáculo no deserto, que guiou o povo pelo deserto, que se pôs na retaguarda, escurecendo para os egípcios e clareando para os hebreus. Esse mesmo Deus estava diante dele. Esse mesmo Deus nós vimos manifestado através da mensagem do profeta de Malaquias 4, o pilar de fogo. Agora veja o que diz o profeta. Parágrafo 89. Era onde Gedeão queria chegar. Veja, o sinal tinha que ser um sinal bíblico. Era onde Gedeão estava posicionado. Se existe um Deus que é conosco, nós queremos ver o sinal de que ele é um Deus e que ele é o mesmo Deus, porque ele fará os mesmos sinais. O que fez Deus? Irmão, aqui temos uma lição muito importante. Como podemos ter certeza que esse profeta é escriturístico? Como podemos ter certeza que essa mensagem é uma mensagem de Deus? Porque vemos o mesmo Deus manifestado, mesmo ontem, hoje e eternamente. Haja visto que esse foi o tema de todas as suas campanhas. Ele desafiou inúmeras vezes a audiência, colocando-se de costas para o público. Veja, a razão pela qual Deus se manifestou através do mensageiro de Malaquias 4, no ministério do Filho do Homem, foi para mostrar que Deus conhece cada um de nós, como conhecia Gedeão. Então veja, Gedeão disse: espere, eu irei buscar uma oferta. E ele foi e matou uma novilha ou um cordeiro, e ele o cozeu. Ele trouxe o pão e trouxe o cordeiro e o levou até lá. E o anjo disse: eu esperarei aqui, talvez 2 ou 3 horas, mais ou menos, o tempo de chegar em casa, degolar o animal, carnear, preparar o assado e assim por diante. E o anjo disse: eu esperarei aqui. Gedeão veio com o caldo e com o pão e com o cabrito, e o anjo disse: agora você entenderá através disso. Em outras palavras, o anjo diz: eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar um sinal que vai te convencer. Eu vou te mostrar um sinal que vai abrir o teu entendimento. Ele colocou o caldo sobre o chão em uma libação, uma oferta de líquidos. Tomou o pão e a carne, e os colocou sobre a rocha onde ele estava debulhando. E tomou o pão, o bastão de suas mãos, o anjo, como um homem velho, cajado, e a tocou. E quando ele a tocou, a fumaça saiu e o sacrifício foi consumido. E ele o levou de volta às Escrituras para provar que ele era o mesmo Deus que esteve com Elias no Monte Carmelo. Essa é a nossa experiência. Irmãos, o que Deus quer é que sejamos escriturísticos, que não fiquemos ouvindo coisas estúpidas que certos homens estão levantando para invalidar a mensagem e desmoralizar o profeta. A mensagem inteira é a revelação de Jesus Cristo. A mensagem foi provada por sinais escriturísticos. Não podia ser um homem, nenhum homem poderia fazer tal coisa. Não há inteligência suficiente num homem para fazer isso. Haja visto que o anjo disse: a terceira etapa não poderá ser
imitada ou personificada. Porque a primeira e segunda etapa tem a ver com o homem natural, suas aflições, suas doenças, seu pecado. Veja, mas isso não deu o batismo com o Espírito Santo. Mas a terceira etapa já é Deus se revelando a nós, Deus mostrando-se a cada um de nós, Deus se revelando como revelou a Gideão. Ali está a terceira etapa. O que foi a terceira etapa da vida de Gideão? Foi Deus revelando-se a ele. Ele teve certeza que era Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus te abençoe, espero que ajude. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.